Quarta-feira com rodada da Série A e brasileiro em campo na Copa Sul-Americana. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos, agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, Bets do Dia no ar, quarta-feira recheada, tá? Muitos jogos aqui pra gente analisar, então sem mais delongas, olá Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano, mil maravilhas, que coisa linda. Vamos agora falar Obrigado. Não, você não, Cortou o cabelo sábado. Eu prefiro, e a barba também, né? Você fica até mais magro, você sabia É. disso? Dizem. É. Vamos que vamos agora analisar. Temos o jogo da Sul-Americana, que é o Grêmio em campo, e temos também rodada aí caprichada do Campeonato Brasileiro com 5 jogos para você, apostador. Agora essas análises vão começar. Muito bem, vamos começar com Alianza Lima, que é o time dos casados, né? Alianza. Ah, sim. Aqui, ó. E o Grêmio, que é o time dos estudantes. É, Tem Grêmio verdade. estudantil. Porque você sabia que o nome do Grêmio não é Grêmio? Chamar o Grêmio de Grêmio é a mesma coisa de chamar o Flamengo de clube. Porque ele é o Grêmio de futebol Porto Alegrense. O nome do Grêmio é Porto Alegrense. Porto Alegrense, né? Fica aí o grande questionamento. Então, Isso também se Alianza aplica Lima a Náutico, a Sport. Porto Alegrense, né? Aqui Sim. em quarta, 9h30 da noite, lá no Alejandro Villanueva. Villanueva. Villanueva? Villanueva, sim. Tá bom, então vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. Vamos pra ele, né? Analisar esse confronto aí agora. Sul-Americana, nós temos o Alianza Lima, que veio da Copa Libertadores, ficou em terceiro lugar do seu grupo. E o Grêmio, como ficou em segundo do seu grupo, o que é absurdo, porque o grupo do Grêmio era uma baba. E aí vai ter que disputar agora aí esses playoffs. O Grêmio pode se complicar, né? Afinal, não vive um bom momento. O aplicativo do Game Arena tá na área e o QR Code pode ser até que já tenha sumido, porque eu falei muito. Mas você Não, baixa fica aí. o programa todo, pô. Não, claro que não fica É. todo, não. Você não assiste o programa? Assisto, aí ele aparece e sai. Ou é só a bordinha aqui? Não, ele entra sai e durante o Game Arena, ele fica, pô. Ah, é verdade. Ele sai quando é no momento do Beto Nacional. Isso. É isso mesmo, então, produção. Pode seguir. Vamos lá. Vamos para os jogos recentes, né? Começando pelo time peruano, Sim. Matheus Montenegro. Como vem a equipe peruana? Você acompanha o Campeonato do Peru? Não, o Peru eu não vejo. Você vê o Peru? Vejo, muito. Ah, tá. E não à toa, o time vem de 9 jogos sem perder. É Porque isso, eles mas também estão no cientes. peruano também, né? É fácil, É né? fácil, né? Comerciantes Unidos ganhou. Cara, assim, Melgar, ó, são 9 jogos sem perder. Binacional. E tem um ponto bom que ele sofreu pouquíssimos gols, tá? Nesse retrospecto. Eu acho que isso é importante se destacar. O jogo que ele levou 2 gols foi fora de casa contra o Libertad pela Copa Libertadores, que era um jogo difícil. O Alianza Lima, que ele começou bem a temporada. Ele elimina o Boca Juniors na pré-Libertadores. Chegou na fase de grupos, né? Aí ficou no grupo ali com o Libertad, o Talleres de Córdoba e o São Paulo. Um grupo difícil, né? Difícil. Ficou eu acho que inclusive, em termos ali de expectativas, de cotações, eu acho que ele era cotado para ser o lanterna desse grupo, tá? Conseguiu ficar ali em terceiro lugar e tá tendo a oportunidade de disputar esses playoffs aí da Sula. Muito bem, vamos pro Grêmio agora que tomou 4 do Cruzeiro, né? O Grêmio... Que amasso. Que é um time que toma até poucos gols, mas dessa vez tomou 4. Aí vindo de uma sequência até de bons ganhou a resultados, Recopa, né? mas assim, são times bem frágeis, né, que ele pegou. Até em casa, empatou com o Corinthians, né? Aí ganhou do Juventude fora, que é um time que tá na zona. Ganhou do Bahia com um pênalti ali bem mandrake. Cara, Aí o grupo dele foi muito fraco, né, na bizarro. Sul-Americana, e ele não conseguiu ficar em primeiro, né? Ele ficou atrás do Godoy Cruz. Isso. Era o Godoy Cruz, que nem é uma equipe tão tradicional assim no futebol argentino, né? Deportivo Luquenho e Atlético Foi no Grau. saldo de gols, né? Se ele tivesse goleado o Luquenho com 2 a mais, ele teria ficado em primeiro. Cara, e salvo engano, fora de casa, ele não ganhou. É isso mesmo. Fora de casa, ele não ganhou nenhum dos 3 jogos, tá? Ele Empatou com o Godoy Cruz, empatou né? o Godoy Cruz em 2-2, empatou em 0-0 com o Atlético Grau, que é uma coisa inacreditável. E contra o Luquenho, quanto foi contra o Luquenho? Ah, ele ganhou 2-1 do Luquenho lá na primeira rodada das fases de grupos aí da Copa Sul-Americana. Mas enfim, é um Grêmio que não passa lá essas grandes confianças, não é um timaço. E hoje eu confio mais no Alianza Lima do que no Grêmio. Então, Esse jogo em casa. Dito confio. isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, na tela aí. O favoritismo é do time peruano, né? Justíssimas as odds. É isso aí mesmo. Eu acho que o Alianza Lima passa mais confiança em termos de resultados recentes, vai estar jogando em casa, então justas essas odds, tá? Dito isso, Dito isto, a gente vai confiar em algo um pouco a favor do Alianza Lima. Eu não descarto ser um empate, tá? Porque Mano Menezes é um rei de uma retranca ali, que um 0-0, 1-1 pode muito bem pintar. Então eu até vou destacar aqui o empate nula como alternativa aí para o apostador, mas mirando o green, de fato, né? Eu quero o lucro. Eu vou aqui na aba especial e vou pegar uma alternativa que eu considero muito boa, até pelo estilo de jogo do Grêmio, né? Que é o dupla hipótese aqui. Dupla hipótese do Alianza Lima, eu acho que a equipe peruana não vai perder seu jogo, e menos de 3,5 gols, tá? A gente teve aí o Cruzeiro e Grêmio que destoou, mas o Cruzeiro tá jogando muita bola. O Cruzeiro é muito superior ao Alianza Lima. Eu não acredito que o Alianza Lima vá conseguir marcar 4 gols no Grêmio. Também não acho que é pra tanto assim, tá? Então, ao meu ver, aqui é o quê? Uma vitória meio que magra do Alianza Lima, 1-0, 2-0, eventualmente até um 2-1, ou um empatezinho com poucos gols, 0-0, 1-1.
Tudo isso está dentro justamente dessa grama de resultados aqui dessa aposta. Dupla hipótese do Alianza Lima e menos de 3 pontos e gols. Boa. Eu acho que é uma pedida bem segura aí para o confronto. Muito bem, então de cada daí para Alianza Lima e Grêmio, né, o dupla hipótese do time peruano e o menos de 3,5 gols. Bom, vamos falar de Brasileirão, temos 5 jogos nesta quarta-feira, vamos começar com o duelo paulista entre Palmeiras, Matheus Montenegro e Mirassol. É isso? Se fosse o contrário, era o clássico Mira-Pau. Isso, exatamente. É verdade. Só que aí nesse caso é Palmira. Palmira. É. Não tem um negócio chamado Palmira? Uma comida? Não, é palmito, Palmito, né? velho. Ah, ok. Quarta, 7 da noite, lá no Allianz Parque. Bom, vamos que vamos. O Mirassol, que é uma das grandes surpresas desse Campeonato Brasileiro, talvez até a maior, é porque o Bragantino tá bem melhor qualificado, né? Mas vamos que vamos para o nosso aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada, trazer estatísticas, informações, análises, como chegam as equipes. Palmeiras voltando à Copa do Mundo de Clubes, foi uma performance positiva, Fábio Hermano, do Palmeiras? Foi, perdeu do campeão, né? Perdeu do campeão, mas também não ganhou de europeus. É Você diria que o Palmeiras teve, eu não vou dizer a pior, mas a menos pior, quer dizer, a menos melhor, né? Atuação entre os brasileiros? É porque ficou o grupo dele foi um grupo fraco, né? Ele só ganhou de um jogo, né? Então, Sim. Realmente, Eu acho que contra o Inter Miami foi uma performance muito dos abaixo. brasileiros, eu acho que foi a pior campanha. Sim, concordo. Foi o pior desempenho no geral, né? Perfeito. E agora ele vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai voltar para o Brasileirão. Ele só tem 11 jogos, tá? Esse é um ponto importante a se destacar aí, né? Os times ali da Copa do Mundo, o caso de Fluminense também, que não jogou essa última rodada, eles estão com jogos a menos do que as outras equipes e até 2 jogos a menos do que algumas, que é o caso ali, ó, de Palmeiras, quando a gente compara com Bahia, Bragantino e Cruzeiro, ele tem 2 jogos a menos que essas equipes e tem 22 pontos marcados ou Verdão. O Mirassol que tá muito bem, dentro das suas expectativas, todo mundo cravava o Mirassol como o lanterna rebaixado com tantas rodadas de antecedência. E o Mirassol tá em 10º. Esse é o Sport, no caso. Tá sendo o Sport na prática, né? O Mirassol aí, pô, sonhando até com uma briga, quem sabe, por Libertadores, se tivermos ali campeões da Libertadores brasileiro, pô, o G6 vai aumentar. Quem sabe o Mirassol não sonha com isso aí, né? O time que tem 17 pontos marcados, só tem 11 jogos também, importante destacar, 17 pontos marcados, uma campanha muito boa do Mirassol para suas pretensões. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? O Palmeiras, todo mundo lembra, né? Copa do Mundo de Clubes, né? Foi eliminado pelo Chelsea, 2-1, conseguiu vencer o Botafogo na prorrogação, né? 1-0. 2-2 com o Inter Miami, 2-0 contra o Al-Ahly e 0-0 com o Porto. Cara, eu não tinha parado para refletir isso de fato, né? O Palmeiras no tempo normal ele só ganhou um jogo, de 5. foi Então, assim, do Al-Ahly. Indiscutivelmente, realmente, foi uma atuação abaixo do Palmeiras, porque a gente espera muito, né? É um time muito bom, um time que joga muita bola, esperava-se um pouco mais aí do Palmeiras. Ele até foi melhor contra o Porto, mas, cara, os jogos contra o Botafogo, por exemplo, o Botafogo teve uma postura bizarra nesse jogo, o Palmeiras podia muito bem ter vencido no tempo normal. O jogo contra o Inter Miami do Palmeiras foi muito abaixo. E contra o Chelsea, cara, jogou 15 minutos ali o Palmeiras. Início do segundo tempo, esperava-se um pouco mais também aí do Verdão. Mas agora vai voltar para a sua realidade do Campeonato Brasileiro, onde ele é um dos soberanos. Vamos ver até os últimos jogos no Brasileirão, né? Ele perdeu do Cruzeiro, né? Foi o último jogo, 2-1. A Libertadores ele atropelou, né? Foi líder, melhor campanha geral, inclusive. Sim, foi o único que venceu os 6 jogos. Mas Brasileirão perdeu 2 jogos, né? Para Cruzeiro e para Flamengo, então é um jogo que o Palmeiras tem que vencer de qualquer maneira. Bom, foi contra líder e vice-líder. A gente pode dar essa relativizada, mas jogos ali que disputa direta, né, pelo título. Bom, e o Mirassol, absurdo, né, Fábio? Isso. Cara, 4 jogos sem perder, que campanha surreal. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Mirassol esperava algo tão bom. Meu irmão, é bizarro, porque de 11 rodadas, o Mirassol ele só perdeu 2 jogos. Foi fora para o Bragantino, que é o 3º lugar, e fora para o Cruzeiro, que é o vice-líder. Então, que campanha bizarra essa aqui. É um time que só não marcou gol contra o Bragantino, ele marcou gol nos outros 10 jogos. Surreal, tá? Realmente aí é um time que eu ainda acho que vai tirar pontos aí de outros grandes. E outro ponto, ele venceu o São Paulo e o Corinthians recentemente. Só falta vencer o Palmeiras aí agora também, né, velho? Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque apesar desse bom momento do Mirassol, o favoritismo é muito alto para o Palmeiras, né? Pois é, cara, uma odd de 1,43, eu acho que tá dentro do justo aí, dentro do esperado, né? E aí vamos lá, né? O Mirassol, ele tá sem jogar desde mais de um mês, né? Desde antes da Copa do Mundo ele não joga. E a gente ainda vai ver aí como é que o Palmeiras volta após Copa do Mundo, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho um certo receio aqui de pegar, por exemplo, um handicap do Palmeiras, por quê? Eu acho que 1-0 o Palmeiras é um palpite tão viável para esse jogo, tá? Pode muito bem acontecer. Você pode trazer a leitura do Mirassol marcar muitos gols e eventualmente sair um golzinho do Mirassol, né? Pode muito bem ser um 2-1 também. Então, para esse jogo, eu vou fazer o quê? O Palmeiras tem uma defesa muito sólida. Eu acho que esse é um ponto importante a ser destacado. Então, eu acho que não vai ser um jogo de muitos gols. Você poderia muito bem pegar aqui, vitória do Palmeiras e menos de 3,5, por exemplo. Então, odd boa. Mas, cara, para me precaver muito, eu vou fazer o quê? Vitória do Palmeiras e menos de 4,5 gols do Palmeiras. Eu acho que aqui a gente tá muito seguro, tá?
a vitória do Palmeiras, tirando uma goleada... É porque eu acho que Cara, é muito difícil o Palmeiras meter 5 aqui nesse jogo. É difícil o Palmeiras golear, né? Aí se você pensar até, pô, o Mirassol faz muito gol, isso vai atrapalhar o over. Aqui é menos de 4 pontos de gols do Palmeiras. Não é no jogo. 4x3 já certo. 4x3 é green, 4x2 é green, 4x1 é green. Coisa que, se a gente botasse vitória do Palmeiras em menos de 4 pontos de gols no jogo, daria um red, né? Um 3x2 daria red lá também. Aqui é green. Então aqui a gente abre mais a gama de possíveis resultados, a gente se protege mais. Eu confio na vitória do Palmeiras e aqui a gente vai dar uma incrementadazinha na odd em relação à vitória do Palmeiras, né? Vai ter uma cotaçãozinha ali mais perto de 1.5, então vamos nessa aqui. Bom, então dica dada aí para Palmeiras e Mirassol... vitória do Palmeiras e o menos de 4,5 gols do time alviverde. Bom, duelo alvinegro agora, tá? Ceará e Corinthians, lá no Castelão, quarta, 7h30 da noite. Né? O Ceará que vem de vitória no Clássico Rei e o Corinthians que vem de derrota em casa contra o Bragantino, Matheus Montenegro. O Ceará passa muito mais confiança hoje. Pode-se dizer que é uma das surpresas também aí da Série A do Brasileirão. Faz um bom início até aqui, tá na parte de cima da tabela, né? O time que subiu agora da Série B. E, cara, vem de vitória no Clássico Rei. Vamos dar uma analisada lá no nosso aplicativo do Game Arena pra gente ilustrar melhor o momento das equipes. Será que venceu os últimos 3 jogos? Calma lá que a gente vai dar uma relativizada, até porque teve uma dessas vitórias que não foi no tempo normal. Mas o Corinthians, velho, vem de 5 jogos sem vencer. Começa a preocupar aí, Corinthians com problemas internos ali. Cara, acho que, salvo engano, tá sem Yuri Alberto e Depay pra esse jogo, né? Depay foi suspenso no tomou amarelo. Depay não, mesmo que não tivesse, ele longe não demais, tá ele não vai não. Ele vai dar um migué e não vai jogar. Não. Bom, e o Ceará tá ali em 9º, né, com 18 pontos marcados, e tá até com um jogo a menos do Atlético Mineiro, que tá à frente ali tá à frente dele, né? E o Corinthians 11º com 16. O Vozão que tá à frente do Timão nesse momento, né, velho? E o Ceará que é muito forte em casa, né? A gente vai ver aí nos confrontos recentes. Cara, a gente pode trazer aqui só a classificação em casa, né? O Vozão tem 13 pontos marcados em 6 jogos. Ele ganha 4, empata 1 e só perdeu 1, que foi pro Palmeiras, né? A derrota Atlético dele Mineiro. A derrota pro Palmeiras foi Copa do Brasil. Copa do Brasil, E venceu o Clássico, né? Contra o Fortaleza, 1x0. E aí... avançou para as semifinais da Copa do Nordeste, eliminando o Sport. Nos pênaltis, né? Foi 0x0 no tempo normal. Copa do Nordeste, última rodada ali ainda da fase de grupos, venceu o Sampaio Corrêa 2x1. Aí 3 derrotas, né? Antes disso, Botafogo, ok, fora de casa, né? Aí perdeu do Atlético Mineiro 1x0, um gol no finalzinho ali do Atlético. E perdeu também para o Palmeiras, mais Copa do Brasil, né? Eliminado. Isso. Inclusive o Ceará só tem Copa do Nordeste e Brasileirão agora na sua temporada. Pois é, antes aí disso... em casa, ó, venceu o Sport 2x0. Venceu Vitória 1x0, aí Copa do Brasil perdeu do Palmeiras, empatou com o São Paulo 1x1, que eu acho que é um parâmetro, né? Acho que Corinthians e São Paulo hoje até se equivalem. Cara, e assim, outras duas equipes ali que a gente pode venceu o Vasco 2x1. Vasco e Grêmio, tá ligado? Grêmio, acho que são meio que no mesmo nível ali do Corinthians, então é um parâmetro interessante. Eu enxergo o Corinthians como favorito, ou o Ceará como favorito para esse jogo, e tá? O Corinthians, né, que vem de 5 jogos sem vencer, né? 3 empates, né? Derrotas para Bragantino e para Huracan, na eliminação na Copa Sul-Americana, né? Com essa derrota para o Huracan. E aí empate fora com o Grêmio, empate em casa com o Vitória, né? Empate fora com o Atlético Mineiro. Né? Muito 0x0. É um time poucos gols, é Dorival Júnior, né? Irmão, é muito under os jogos do Corinthians. Cara, se a gente puxar um retrospecto dos últimos... Vamos botar aí os últimos 10 jogos, o Corinthians ele não marcou 2 gols em nenhum jogo, pô. É isso. Ele conseguiu aí, ele teve essa sequência marcando gol em todos, só que ele só marcou 1, tá? E aí no retrospecto recente dos últimos 5 jogos, ele só marcou 2 gols. Um time que é conhecido ali pelo seu ataque forte, Garro, Yuri Alberto, Depay. Só que pelo momento das equipes, e até pela ausência de alguns jogadores aí, caiu muito de produção o Corinthians, vivendo uma crise ali interna. Então, difícil confiar em algo a favor do Timão nesse jogo. Vamos pro nosso momento bet nacional, né? Porque o favoritismo é do time da casa, né? Pouca coisa, mas do Ceará, odds até equilibrados, né? Corinthians sendo respeitado aí. E aí, vamos... Eu enxergo o valor aqui do lado do Ceará, tá? Eu acho que o Ceará não vai perder esse jogo. Inclusive, fica aqui uma recomendação pra galerinha do bingo, né? Aquela galerinha que gosta de fazer aquela múltipla de odd alta. Cara, você botar a vitória do Ceará no bolo aí, eu acho um bom pedido. Eu falei a mesma coisa no Clássico Rei, tá? A vitória do Ceará contra o Fortaleza pagava mais de 3. E eu via muito valor naquela odd, deu no que deu. Ceará saiu vencedor. Eu acho que o Ceará, inclusive, vai vencer esse jogo, mas não vamos na vitória aqui, tá? Até porque, como essa odd ela já é muito alta, ela abre margem pra gente encontrar valor em outras alternativas. E a nossa pedida para esse confronto vai ser o dupla hipótese do Vozão e menos de 3,5 gols no jogo, pagando 1,75. Eu acredito que é uma pedida muito interessante. A gente viu ali que os jogos do Corinthians são muito... 4,5 tem odd? Só pra gente... 1,50. Tem odd, hein? Olha, fica aí até como critério do apostador.
Mas enfim, aqui é 50% do lucro a mais, né? Vamos nessa aqui, Muito né? bem. Fica a critério. Quem quiser se proteger ainda mais, pode ir até naquela oddzinha ali, 1.5. Mas aqui já tá de bom tamanho. Cara, essa aposta, o último jogo do Corinthians que saiu 4 ou mais gols foi 11 jogos atrás, tá? E o Ceará dentro de casa é muito forte. O Ceará em casa, ele tem a segunda melhor defesa como mandante, tá? Ele só não tem uma defesa melhor como mandante, salvo engano, que ou é Flamengo ou é Palmeiras. E o Corinthians fora de casa, ele tem um dos piores retrospectos. O retrospecto do Corinthians como visitante é de zona de rebaixamento, tá? É o 17º melhor retrospecto de visitante. Então aqui eu acho que a gente tá muito seguro, velho. A gente tem 2 empates aí, que é 0x0 e 1x1. Acho que dificilmente seria um 2x2 ou mais, né? E a gente tem 4 possíveis vitórias do Ceará, que é 1x0, 2x0, 3x0 e 2x1. Então uma gama muito boa de resultados. A odd é muito boa, por isso vamos nessa aqui. Muito bem, então de cada lei para Ceará e Corinthians, a gente segue falando de paulistas, né? A gente teve Palmeiras e Mirassol, né? Duelo paulista, agora Bragantino e São Paulo. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Quarta, 9h30 da noite, lá no Cícero de Souza Marques, né? Onde o Bragantino está mandando seus jogos enquanto o Nabi Abichedi passa por reformas. Vai virar Red Bull Arena, né? Isso. Cara, e tá organizadinho esse estádio, né, velho? E assim, a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro, né? O Bragantino disputando o título aí nesse momento, né? Terceiro lugar, vem de uma grande vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena e vai pegar esse São Paulo que contra o Flamengo foi muito mal. Vamos lá pro nosso aplicativo, vamos dar uma olhada lá no Game Arena. Até pelo retrospecto recente a gente já vê que é uma disparidade considerável, tá? E na tabela de classificação a gente enxerga isso ainda mais claro. A gente tem o Bragantino em terceiro lugar com 26 pontos marcados, só 1 ponto atrás do Flamengo. É verdade que tem um jogo a mais, mas ainda assim é uma campanha absurda. Contra o São Paulo que tá na parte de baixo em 15º, tá? São Paulo tem 12 pontos. O São Paulo pode só, ir... né, da zona. Pois é, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, né, pai? Bom, Acho que vai ser difícil isso, pelos confrontos ali dos outros times, né? O Vitória é fora contra o Botafogo, Santos pega o Flamengo, né? mas ainda assim é preocupante essa situação do tricolor paulista, tá, velho? Muito bem, vamos agora para os confrontos, né? Começando pelo Bragantino, campanha muito boa, né? 4 vitórias aí nos últimos 5 jogos, só perdeu do Bahia, né? Que foi um jogo que ele teve um jogador expulso 11 logo minutos logo no começo, né? Aí venceu o Corinthians, venceu o Vasco, venceu o Juventude, venceu o Criciúma, a Copa do Brasil. Aí quando perdeu foi para o Palmeiras, né? Que é um time que está ali na parte de cima. Venceu o Mirassol, que é um time difícil de ser batido, né? Venceu por 1x0 em casa. Venceu o Santos fora. Né, venceu o Cruzeiro, né, que está ali na parte de cima, então realmente é um time que tem uma grande campanha e poucos gols, né, é uma tendência também dos jogos do Bragantino. Sim. Defesa sólida. Diferentemente de outros anos, né, que era um time que tinha jogos muito movimentados, esse ano é um time mais equilibrado, né. Trouxe o Pedro Henrique para a zaga, que é bom, segurou o Juninho Capixaba, assim, em termos teóricos, o sistema defensivo do Bragantino de fato é muito bom e está se confirmando aí na prática. E o São Paulo? Aí o tricolor complicado, né, mudança de treinador, saiu o Zubel Dias, chegou o Hernan Crespo. Teve uma estreia com um jogo dificílimo, né? Mas, cara, poderia ter feito mais. Eu não digo nem ter arrancado o empate, ter conquistado uma vitória, mas poderia ter jogado mais bola, tá? Assisti esse jogo, não gostei muito da postura do São Paulo. Esse jogo podia muito bem ter sido 4x0 pro Flamengo, não era nenhuma loucura pelo que foi a partida, tá? E difícil confiar nesse São Paulo, tá? No Brasileirão, né? 4 derrotas seguidas, né? Pois é, velho. A vitória que ele teve ali foi contra o Tadjeres, né? 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, incluindo uma derrota em casa para o Vasco, né? Perdeu para o Mirassol também, no Morumbis. Enfim, difícil, tá? Difícil. As últimas 2 vitórias foram pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Realmente um momento muito ruim aí do tricolor paulista. E a última vitória em casa, né, foi contra o Pelo Brasileirão, Grêmio, né? A última foi contra o Grêmio. Mas no Brasileirão fora, eu acho que ele tem nenhuma vitória, talvez, né? Eu acho que ele não venceu fora a equipe do... A vitória que ele tem fora ali foi contra o Alianza Lima, né? O São Paulo tem um dos piores retrospectos como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que é isso mesmo. Ele de fato, não venceu fora. Jogando fora de casa nesse Brasileirão. Dito isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque... temos o favoritismo aí da equipe do Bragantino, a odd já alta, e aí? Cara, se fosse para ter uma alteração nessa odd, eu diria que era um pouco mais baixa do Bragantino, tá? Um favoritismo ainda maior. O São Paulo está sendo muito bem respeitado aqui. Cravar a vitória eu acho difícil, tá? Até acho que possa ganhar, deva ganhar, mas um 0x0, 1x1 eu acho que pode muito bem pintar aqui nesse jogo. Acho que a tendência do São Paulo é melhorar, o trabalho de Crespo ainda está no início, né? Até difícil cobrar um resultado ali contra o Flamengo fora de casa. Então, até por isso, eu não vou nem na vitória, nem no empate nula do Bragantino, nada do tipo. Mas aquela betzinha que a gente gosta, que eu considero muito segura, difícil de dar head, que é o dupla hipótese do Bragantino combinado com menos de 3 pontos em gols. É mais um jogo no qual esse cenário tem uma tendência altíssima. A gente tem um São Paulo com problemas ofensivos, que faz poucos gols, que vem de 4 derrotas do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo que o São Paulo consiga deixar seu gol nesse jogo, eu não imagino fugindo de... ou um empate 1x1, ou uma vitória de 2x1 pro Bragantino, como foi contra o Corinthians, por exemplo. Cara, para esse jogo eu até destacaria um menos de 2.5 gols.
Só que eu acho que o São Paulo pode acabar deixando seu golzinho e ser um desses dois, pode ser muito bem ser um 2-1 Bragantino, tá? Que o menos de 2,5 seria Red e aqui é Green. Então prefiro ficar com essa alternativa, acho muito boa. Muito bem, então dica dada aí para Bragantino e São Paulo, né? O dupla hipótese do time do interior de São Paulo e o menos de 3,5 gols no jogo. Bom, agora a gente fala de Botafogo e Vitória, né? Um confronto que tem uma discrepância, né? Em tese, né? O Botafogo vem bem, Vitória no clássico, Vitória que vem de derrota, né? Várias derrotas, são 6 derrotas consecutivas, mudou de técnico agora. Cara, né? 6 derrotas consecutivas não, Santos. mas 6 jogos sem vencer. Acho que teve 2 empates e 0-0 aí nesse meio, né? O Vitória? Acho que são 6 jogos sem marcar gol, né? São 6 jogos sem marcar gol, consequentemente sem vencer. Isso mesmo. É isso. O jogo lá no Newton Santos, né? Tem a questão do gramado sintético, né? Que ainda facilita ainda mais, né? A vida do favorito aí, o Botafogo. E o Botafogo é muito forte em casa, né? A gente vai ver isso aí agora no nosso aplicativo do Game Arena. Vamos dar uma ilustrada. A gente vê esse retrospecto recente muito ruim do Vitória, né? O Botafogo bem melhor até aqui. Fez uma campanha na Copa do Mundo de Clubes que ficou marcada pela vitória diante do PSG, né? No Campeonato Brasileiro, o time tem 21 pontos marcados, tá ali em 6º lugar. Já jogou pós-Copa do Mundo, né? Um clássico contra o Vasco da Gama que venceu por 2-0 e tem pela frente uma tarefa muito acessível, que é o Vitória, que tá ali no Z4 e que vive um momento muito ruim. O Vitória que passa... Os dois passaram por mudança de treinador agora recentemente, né? Chegou o Fábio Carille no Vitória e chegou o Ancelotti, né? O filho do... O David Ancelotti, né? O filho do Carlo Ancelotti no Botafogo. Bom, retrospecto recente do Fogudo. Teve essa vitória no Clássico por 2-0, que já dá um ímpeto interessante. Botafogo com mudanças, né, velho? Teve saídas aí de jogadores, o Igor Jesus saiu, mas chegou o Arthur Cabral, que é um centroavante. Já deixou gol, né? Talvez não à altura, eu acho que é difícil comparar hoje, né? O Igor Jesus está à frente, mas é um grande centroavante, que tem tudo aí para render muito bem, né? Teve a saída do Jair, também zagueiro. O Botafogo passou por mudanças, mas grande resultado, né? Foi eliminado para o Palmeiras, no qual não jogou muito bem lá na Copa do Mundo, caiu nas oitavas de final, mas uma campanha digna ali, né? Na Copa do Mundo de Clubes, vencendo o PSG na fase de grupos. Bom, e se a gente pegar só o Brasileirão, né? Em casa ele venceu o Ceará, né? Venceu a Universidade do Chile, Libertadores. Venceu o Inter ali, ó. Venceu o Inter, venceu o Estudiantes em casa. Fluminense. Fluminense, um time que em casa vence quase todos os jogos, né? Ele em casa, ele tem uma campanha, se não for de G4, eu acho que ele é o 4º ou 5º melhor mandante do Brasileirão, ele tem 4 vitórias e um empate. Só empatou um jogo. Pode ver na classificação aí? A gente pode ir na classificação aqui, né? Aqui não, é aqui. Aqui, ó, em casa, é isso mesmo, ó, ele é o 4º melhor mandante com 13 pontos em 5 jogos, tá? Ele jogou pouco em casa, né? Ele jogou 7 fora já, o Botafogo. Tem esse ponto aí, realmente muito forte em seus domínios, Libertadores tá? ele venceu todos em casa, né? Então, só me engano, sim, cara bobo, né? Isso, Universidade e Estudiantes. E que a gente viu. E o Vitória, é isso mesmo, ó, ele teve 2-0 ali, são 7 jogos seguidos sem vencer 5 e derrotas. 6 jogos sem marcar gol, sendo 5 derrotas e 2 empates. Um ataque que não funciona, né? E ainda mais agora com o Fábio Carille, se for para funcionar é ganhando de 1-0, a tendência é essa. Realmente é um time que não é muito qualificado. Esse Até se Vitória. defende bem, mas... Cara, esse jogo contra o Inter, eu acho que a gente pode destacar um pouco que ofensivamente ele foi bem, tá? Ele até deu um sustozinho no Inter ali, o Inter só veio vencer com um gol do Tabata já nos acréscimos, atacou bem, assim, teve uma melhora ofensiva, né? Um time ali que tem Mateuzinho no ataque, tem o Renato Kaiser, Oswaldo entrando no segundo tempo. Mas, cara, tá o roteiro e pela qualidade do elenco, difícil acreditar em uma reviravolta do Vitória, tá? Muito bem, vamos pro nosso momento Bet Nacional, Matheus Montenegro, porque a vitória do Botafogo já paga acima de 1,50. E aí, tem discussão? Botafogo em casa? Cara, eu acho que não, tá? Venceu quase todas como mandante. Eu acho que um ponto que a gente pode trazer, vale o destaque, ao meu ver, um under 2,5 pode ser que seja uma boa, tá? 1,71. Se você não tá confiando tanto assim no Botafogo. O dupla Botafogo e menos 3,5 não tem odd, né? Só pra Não, que essa aí a gente gosta bastante, né? Porque como a odd do Botafogo ela é muito baixa, consequentemente o dupla hipótese também paga muito pouco, né? E aí essa aí, ó, é apenas 1,45. Cara, qual é a grande questão aqui? Você pode confiar eventualmente que esse jogo vai ser um 0-0, 1-1 se o Botafogo vacilar muito, tá? Mas aí a grande questão é, cara, se o Botafogo performar muito bem, ele pode meter um 3-0 no Vitória, eu não acho uma loucura. Ou o Vitória, que teve uma melhor ofensiva nesse jogo contra o Inter, tive a oportunidade de acompanhar, vai que consiga achar seu golzinho e esteja um 2-1. Por que eu digo isso? Porque em qualquer cenário eu acredito que a vitória do Botafogo é o mais provável, tá? Um 3-0 ou 2-1 pro Botafogo e aí você anula a alternativa ali do under goals. É melhor focar na vitória do Botafogo. Eu acho mais provável esse jogo ser eventualmente um 2-1 ou 3-0 do que acreditar que o Botafogo não vai vencer e esse jogo vai ser 0-0, 1-1. Então, por isso, mesmo pagando em 1,51, que não é uma odd tão alta, eu enxergo sim valor nessa vitória do Botafogo e é a nossa dica do tipster. Muito bem, então vitória do Fogão contra o Vitória e para finalizar tem Santos e Flamengo, hein? E aí? Jogo interessante Jogaço, aí, hein? quarta, 8 da noite lá na Vila Belmiro.
né, 16ª rodada, o Santos que não jogou, né, no meio de semana, no final de semana, porque o Palmeiras era o adversário, o jogo foi adiado, e o Flamengo, como a gente já falou aqui, venceu e venceu bem a equipe do São Paulo, e no domingo ganhou o troféu, né? Ganhei do campeão da Copa do Mundo de Clubes. Ah, teve esse ponto, né? E vai carregar isso aí por um bom tempo, né? Foi a única derrota do Chelsea, né? Inclusive a tiração de onda de Chelsea e Flamengo no Twitter foi uma coisa maravilhosa, né, velho? Bom, vamos analisar esse jogo. Vamos lá pro nosso Game Arena, Santos e Flamengo. Como chegam as equipes? A gente já vai dar uma olhadinha nos confrontos recentes, tá? O Santos jogou alguns amistosos aí recentemente, né? Campeonato Brasileiro, o Flamengo líder, né? Até tinha-se aí ainda, né? Tem a questão do Pedro aí, né? Que, cara, aquelas declarações do Felipe Luiz, será que mas pode... ele não vem jogando há muito tempo, né? Então, não mas eu digo falta, em termos de mexer eventualmente com o elenco, mexer com o bastidor, jogadores ali que são mais próximos do Pedro, enfim. Se discute um pouco disso aí, mas eu acho que não vai afetar não, tá? Pedro... Eu acho que a situação do Flamengo é muito sólida, Pedro já não vem jogando há um bom tempo. Ele levou um soco, né, uma vez do cara do São Paulo, não foi? Foi mesmo. Isso. Foi do assistente do São Paulo, né? Eu acho. Foi isso mesmo. E aí, velho... Eu acho que seja certo, né? Não, claro que não, pelo amor de Deus. E eu acho que o Flamengo não tá sentindo a falta do Pedro, né, velho? Bruno Henrique jogando muito, Luiz Araújo jogando muita bola. Aí você bota um Wallace assim, que entra no segundo tempo e marca gol todo jogo, né? Enfim, não tá sentindo a falta do Pedro hoje, a equipe do Flamengo, né? E tem pela frente um Santos que tá na parte de baixo, beirando o rebaixamento e pode terminar a rodada aí na zona, né, velho? Apenas 11 pontos em 12 jogos. O Santos que conta com a renovação de Neymar aí pro resto do Brasileirão, né? Boa, mais 3 jogos de Neymar, então? Pois é, né? Desses 12 ele jogou quanto? 2, eu acho, né? Vou para os confrontos, né? Porque é o último jogo do Santos, sem Neymar, ele venceu, tá? O Fortaleza. Foi inclusive o resultado que tirou ele da zona de rebaixamento, 3-2 fora de casa. O último jogo do Santos, na verdade, foi uma vitória sobre a Desportivo Ferroviária por 3-1. Ele jogou um torneio amistoso ali no Espírito Santo, né? E venceu o Banfield também, né? Não, foi o Cruzeiro esse amistoso, esse campeonato. Ah, sim, é mesmo, é verdade. O Santos foi só amistoso mesmo. Foi só o amistoso com a Desportivo Ferroviária, é verdade. Eu confundi, porque o Cruzeiro jogou lá, não foi no Espírito Santo? Jogou, aí teve o amistoso, aí teve a competição, também, né? Confundi, misturei as coisas. Enfim, o Santos que no Campeonato Brasileiro tá mal, acho que são apenas 3 vitórias aqui. Venceu só fora de casa, né? Em casa, ó, a gente vai ver que ele perdeu do Botafogo, perdeu do RB Leipzig, não, amistoso. O amistoso também. Aí ele... Que amistoso Neymar joga, né? 1-0 no Corinthians, ele perdeu fora. Em casa, empatou com o Ceará 0-0. Empatou com o CRB. E foi eliminado. Perdeu do Bragantino, então ele já não vence na Vila há um tempo. Cara, deixa eu até ver que o retrospecto, apenas como mandante, o Santos é o 19º, velho. Ele tem 5 pontos e 5 jogos em casa. Foi uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Uma vitória em 5 jogos, né? Cara, bizarro. Vai ter que ganhar do Flamengo agora. Agora tem que ganhar do Flamengo. O Flamengo esse que, pós-Copa do Mundo, né, uma campanha boa do Flamengo, acho que pode se destacar. Botou os ingleses na roda. Botou os ingleses na roda em julho de 2025. 2-0 no Esperance de Tunis, 3-1 no Chelsea de virada, 1-1 contra o Los Angeles, ali já meio que já estava classificado, já era o líder, inclusive, não só estava classificado, como já era o líder. E perdeu de 4-2 no Bayern de Munique, um placar até plausível, ok, né? Perdeu o Gerson, pós-Copa do Mundo, tem esse ponto que a gente pode destacar aí eventualmente, né? O Gerson não está mais na equipe, mas chegou o Jorginho, por exemplo, que é um cracaço, jogador diferenciado demais. Já venceu o São Paulo com muita autoridade pós-Copa do Mundo. Né? Bom, dito isso, momento bet nacional, o favoritismo é do Flamengo, apesar de ser visitante. E o odd muito boa, tá? Cara, vamos lá. Eu já vejo valor aqui nessa odd. Poderia muito bem ser a nossa dica do Tipster e também a nossa hotbet. Eu vou deixar essa alternativa aí para o apostador. E justamente pelo fato de, ao meu ver, essa odd estar tão alta, a gente vai enxergar valor em outra oportunidade que é mais segura e vai ser a nossa hotbet. Mas para o apostador que quiser um risco um pouquinho maior é demais, né? Maior e ter um lucro maior consequentemente, eu acho que a vitória vale a pena. Mas nós vamos lá na aba especial, Fabermano, para fazer a seguinte bet: Flamengo vencer um dos tempos. Por que eu prefiro aqui? Se for pro Flamengo vencer o jogo, ele tem que vencer um dos tempos. Isso aí é básico, né? Matemática básica de escola. O que é que pode acontecer aqui? Vamos supor um cenário. O Flamengo começou bem o jogo, fez 1-0. Ganhou o primeiro tempo. Aí começa o segundo tempo, teve um jogador expulso. Aí toma um empate. O Flamengo não vai vencer o jogo, vai dar header na vitória. Mas essa aqui vai dar green, porque ele já ganhou o primeiro tempo. Se ele tomar 2-0 no primeiro tempo e fizer 1, e for 2-1 Santos, é green também. Não, e se eventualmente o Flamengo, começou muito bem, massacrou, mas não fez um gol no primeiro tempo. Terminou 0-0 o HT. Quer dizer, eu ia fazer o cenário contrário. Ele começa muito bem o jogo, fez 1-0 e toma um empate. Enfim, tem vários cenários aí possíveis. Saiu perdendo o jogo por 1-0, começou mal, mas aí conseguiu empatar no segundo tempo. A partida termina 1-1. Aqui é green. Lembrando que é para ele vencer um dos tempos, tá? Se o Santos, no intervalo, estiver vencendo de 1-0 e o Flamengo, no segundo tempo, empata o jogo termina 1-1, isso aqui é green, porque ele venceu o segundo tempo. É só para esclarecer, porque tem apostador que não é muito habituado com essa aí, então é bom esclarecer. Essa vai ser a nossa hotbet, Fábio. Muito bem, então, para o Flamengo vencer um dos tempos aí, um áudio acima de 1,50, nossa principal dica para essa quarta-feira recheada
Então é isso, né? O programa ficou longo, mas... Ficou longo, mas foi informação, explicativo, é o né? que Exatamente. importa. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí pra você qual a melhor bet para esta quarta-feira recheada de futebol. E lembre-se, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento, troquinho do pão, nada além disso. Perfeito. É isso, tamo junto e até a próxima. Valeu!